Olá, eu me chamo Dri Novaes e aqui eu te ensino a costurar bolsas do zero com a tua máquina doméstica. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre costura, fica aí que eu tô aqui para te ajudar. E como eu falei, aqui eu falo sobre costurar bolsas. E num dos vídeos anteriores, eu falei um pouco e expliquei para vocês como fazer uma modelagem de uma necessaire box de vários tamanhos e inclusive te mostrei como fazer o tamanho que você deseja para aquela necessaire, né? Explicando mais ou menos como funciona alguns princípios daquela para a criação daquela necessaire. E eu também te acrescentei nesse mesmo vídeo que usando aquela mesma modelagem a gente consegue criar uma diversidade de tipos de bolsas. Que a modelagem box ela não está restrita a necessaires, mas ela pode ser usada para criar muitos tipos de bolsas. E eu falei que algumas características que a gente acrescenta naquela modelagem, acrescenta naquele objeto, né? Box, com uma modelagem box, essas características que a gente acrescenta, elas tornam aquilo mais parecido com uma bolsa e que deixando de ser uma simples necessaire e se tornando uma bolsa. Então, o tema da nossa aula de hoje tem a ver com isso, com essas características que a gente pode acrescentar às peças e tornar elas mais bonitas ou tornar uma ou simplesmente tornar uma necessaire em uma bolsa, como é o caso aqui. E a gente vai falar sobre como fazer, eu vou te ensinar, na verdade, como fazer um bolso embutido na sua bolsa. O que você deve, qual é o passo a passo que você deve seguir para fazer esse tipo de bolso na sua bolsa ou na sua. E no caso aqui, essa característica do bolso embutido é uma coisa importante de dizer, ela não é restrita a bolsas boxes. Eu só falei desse assunto porque foi algo que eu comentei quando estava falando conversando com vocês naquele vídeo, de que acrescentar coisas do tipo bolsos, alça e esse tipo de coisa é o que faz uma modelagem que antes era uma necessaire virar uma bolsa. Então, agora a gente vai aprender como fazer um bolso como esse, um bolso embutido, certo? Para começar a fazer o nosso forro embutido, e nesse caso nós vamos fazer na parte externa da bolsa, nós vamos precisar do painel da parte externa, e aqui eu tenho ele, já foi estruturado, já está tudo ok, e do tecido que será o forro do nosso bolso embutido. Então, esse tecido, ele deve ser pelo menos 2 centímetros mais largo que o bolso que você pretende fazer e o dobro, o comprimento dele, o dobro da profundidade que você quer para o seu bolso. Acrescentado pelo menos uns 4 centímetros, porque a gente vai passar uma costura aqui de acabamento. Mas sim, para começar a fazer o nosso bolso, a gente vai usar o tecido do forro. O primeiro passo é marcar o meio dele. E só por uma questão de referência aqui, esse meu eu fiz de um tecido, peguei um tecido de 18 centímetros por 30 centímetros para fazer. Então eu marquei o meu meio, eu venho com a régua e vou deixar um espaço de 3 centímetros na parte superior aqui. Vou marcar, minha régua tem 15 centímetros, então eu vou alinhar ela aqui no centro do meu, a marcação do meio com o centro da régua. E manter essa distância de 3 centímetros. Então, aqui, 5, 7,5. Ok. Aqui, eu posso vir já fazer essa marcação. Baixando, depois de feita essa marcação, baixando a régua mais 1 centímetro, eu faço as laterais e mais uma
reta aqui. E ficou desse jeito. Aqui, deixa eu melhorar esse risco. Ficou desse jeito. Nós temos um retângulo comprido que tem 1 centímetro de largura por 15 centímetros de comprimento. E como eu fiz a marcação aqui no meio e usei ela como guia, eu sei que esse desenho está alinhado ao centro, certo? E esse desenho, ele para que serve? Ele vai servir como guia para que a gente possa fazer a costura do forro embutido. Então, agora o próximo passo é meio para deixar tudo alinhado. Esse é um hábito de quem quer costurar. Você vai estar constantemente marcando o centro das peças, marcando para poder manter as coisas alinhadas. Então eu marquei o meu meio. Aqui, acho que é melhor fazer um risquinho. Vou deixar 3 centímetros, alinhar o meio. E agora eu posiciono o meu tecido com a frente do tecido do forro para frente do meu painel externo. Tudo posicionado, posso tirar e alfinetar tudo isso aqui, para que a gente possa ir para a costura desse tecido. E como é que vai ser essa costura? Bem, aqui a gente começa normalmente por essa parte maior, né, essa lateral maior, e faz toda a volta em cima do risco do desenho que a gente fez aqui. O ideal é que seja com um ponto pequeno, para que a costura fique bem fechada, e depois a gente vem para o próximo passo. Começo com retrocesso. Esse tipo de costura é interessante porque ele acaba sendo um bom treino da velocidade e da costura reta, né? Então, é ótimo para quem está começando a treinar. Aqui nessa lateral, como ela é menor, eu preferi nem usar o pé da máquina. Fui girando o volante aos poucos até conseguir chegar no cantinho. Outro ponto interessante é que cheguei de novo no cantinho. Então eu deixo a minha agulha toda dentro do tecido. Levanto o meu pé, a minha alavanca. Giro e baixo novamente para dar continuidade na costura. Mais uma vez. Eu vou passar um pouquinho do que eu já fiz e aí dou o retrocesso. A costura foi feita, como a gente vê aqui, seguindo todo o desenho que a gente tinha feito. Agora a gente vai fazer uma marcação no centro aqui dessa nossa costura. E fazer uma pontinha aqui nesses cantinhos, para servir como guia de corte. Então, dessa forma, eu fiz um desenho marcando o centro
e uns cantinhos aqui, um mini triângulo nesse canto. Agora, dobrando esse meu tecido aqui ao meio, e alinhando tudo assim, eu posso fazer uma abertura inicial nessa linha que eu marquei e depois, com a tesoura menor, continuar a fazer esse corte. Aqui no canto, seguindo esse triângulo, eu vou fazer cortes na diagonal. Aqui nós temos que ter atenção com duas coisas. Esse corte tem que estar bem rente à costura, mas ele não pode de modo algum cortar a costura, porque se ele não te cortar, vai tudo desmanchar e o serviço vai estar perdido. Agora pro outro lado. Percebe? Foi cortado bem rente, mas não chegou a cortar a costura que foi feita, né? Vou repetir isso do outro lado. Pronto, a gente fez esse corte bem no cantinho, que é pra melhorar nosso acabamento. Agora a gente passa todo esse tecido pro outro lado. Puxa mesmo pra cá. E aqueles cortes que a gente fez no canto são justamente para facilitar o acabamento desses cantos aqui, quando a gente desvira o tecido. Então você pode vir aqui, dar uma pequena esticada, ajustar tudo. Uma forma que facilita muito isso é o uso do ferro. Uma coisa, né? Uma que facilita isso é o uso do ferro. Então eu ajustei aqui, eu vou usar o alfinete pra... Na parte de fora fica exatamente a janelinha que a gente precisa para posicionar o zíper. E a gente pode já pondo o alfinete aqui para deixar tudo acertadinho. Uma coisa interessante que eu acho nesse bolso é que ele parece muito com aqueles bolsos que a gente encontra em calças sociais. E como é que é feito de calças sociais? Uma diferença é que não tem zíper e que nós vamos usar o próprio forro para criar uma abinha, né? Levantando ele dessa forma e criar uma abinha que vai deixar ele mais fechado e sem essa abertura tão grande. Isso também é uma opção para usar em bolsa. Eu faria num bolso menor, né? Se fosse um bolso menor, mais simplesinho, eu optaria por fazer esse tipo de acabamento ao invés do zíper, né? Mas aqui a gente vai usar o zíper. Então, deixa eu terminar de fazer esse ajuste aqui.
fazer na parte de cima a mesma coisa. E pronto, nossa janela para o zíper embutido já está pronta. A gente ajustou tudinho aqui e ficou dessa forma, né? Parece um pouco desgrenhada por hora, mas quando a gente terminar vai ficar tudo muito bem. Aí por dentro fica também dessa forma. E o que eu preciso fazer agora é aplicar esse zíper aqui nessa abertura. E o meu zíper que eu vou usar, uma informação importante sobre o zíper é que é legal que ele tenha a mesma largura que o teu tecido de forro, ou seja, 18 centímetros nesse caso aqui. E que você não esqueça de passar o cursor, caso esteja usando um zíper de metro. E agora a gente vai colocar ele com a frente aqui e tentar ajustar esse zíper de modo que ele fique no centro dessa janela que a gente fez para ele. Então, eu ajusto aqui. Normalmente eu prefiro só ajustar esses cantos aqui para que ele se mantenha no meio. Oh my God. Ajusto ele aqui, prendo nos cantos. E na máquina de costura a gente vai cuidando para que ele fique reto nas outras laterais também. Bem, certo. Então, ele está posicionado, deixando aqui esse centro do meu zíper, né? A carretilha bem no centro dessa abertura e aqui também. E agora a gente vai passar uma costura em toda a volta, uma costura que eu poderia chamar uma costura de pesponto, em toda a volta desse zíper, para fixar ele aqui nessa abertura. Para fazer essa costura, eu vou usar a sapatilha apropriada para zíper, aqui. E eu aumentei um pouco o meu ponto, porque antes eu estava usando um ponto número 2, eu coloquei para 2,5, porque essa é uma costura de pesponto. E uma coisa interessante é qual é o meu guia aqui nessa lateral. No zíper, aqui, a gente pode notar uma certa diferença na malha, na trama do zíper. Então tem uma diferença de textura. A que está mais próxima do zíper, da carretilha do zíper, ela é mais fechadinha e ela meio que representa uma área de segurança para que a gente deixe para a carretilha poder passar. Porque se a gente aproximar demais, o tecido pode acabar impedindo que esse cursor do zíper passe na hora de abrir e fechar. Então essa é a minha margem de segurança. Eu alinho meu tecido rente a essa linha que o meu próprio zíper me mostra já. Aí alinhei aqui a sapatilha, buscando um guia para minha costura, para ela ter a mesma distância na borda. E eu começo a fazer esse meu pesponto. Vou primeiro dar um ponto, um retrocesso só de um ponto. E aí eu dou continuidade à costura.
Eu cheguei aqui nessa parte, o meu cursor tá aqui. Vou dar pra costurar mais um pouquinho. Deixando a agulha dentro do tecido, eu levanto o pé e passo esse meu cursor pra trás. Vou aproveitar e tirar logo esse alfinete aqui. E agora eu dou continuidade, baixo o pé e continuo a costura. Esse daqui, eu acredito que é o tipo de costura que quanto mais você fizer, melhor vai ficar. Se você gostar desse acabamento e fizer ele muito, fazer várias vezes, quanto mais vezes você fizer, melhor ele vai ficar. Porque ele exige treino mesmo e uma certa paciência da nossa parte. Aqui nesse lado, como eu tô passando em cima do carretel, eu vou aqui no volante, rodando ele com a mão mesmo. Deixo a agulha dentro pra girar. Vou tirar esse meu alfinete aqui. Busco aquele alinhamento que eu falei pra vocês, que é aquele guia que o meu próprio zíper me mostra. E continuo. Eu tô quase no fim aqui, eu vou levantar e passar meu cursor pra lá de novo, pra terminar essa minha costura. Finalizando, eu vou passar de novo em cima do meu retrocesso que eu já fiz e voltar, tentando fazer um retrocesso mais certinho possível. Aqui tá feita, nós fizemos a costura em toda a volta desse nosso retângulo e o nosso zíper já tá preso aqui atrás também. Já dá pra abrir e fechar tranquilamente o zíper. O que a gente precisa fazer agora é fechar o nosso bolso, porque ele ainda tá aqui só com uma aba. Então, o que eu vou fazer agora é posicionar aqui, alinhando esses cantos e passar uma costura em toda essa volta aqui, começando daqui e vindo aqui e aqui. Por isso que é importante que a gente deixe esse zíper maior, né, do que a abertura,
porque ele vai ter um acabamento aqui também quando eu fizer essa costura. Então, eu vou alinhar e começar a fazer a minha costura. Vou prender só aqui com o alfinete e aqui. Quando a gente faz isso, o nosso bolso já vai estar pronto e quando você abrir, você já vai ver um bolso com acabamento pronto e todo feito. Para a costura desse bolso, a gente precisa ter atenção com algo. Eu vou dobrar a parte que é da minha bolsa aqui, eu vou dobrar ela e costurar só o tecido que é o forro do meu bolso, não deixando essa costura chegar no meu tecido externo da minha bolsa. Então, aqui eu deixo a agulha dentro do tecido, giro ele, passo o meu tecido externo para baixo aqui, evitando costurar ele também. Agora a mesma coisa. O nosso forro tá costurado. Aqui, como a gente pode ver, a costura só pega o forro, ela não toca no tecido externo do nossa bolsa. Ela faz toda essa volta, mas não afeta o nosso tecido externo. E quando a gente coloca na parte direita, o nosso bolso aqui, né, ele tá todo acabado, não tem mais abertura. Posso fechar e dar continuidade à fabricação da minha bolsa.